Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos que estão acompanhando ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, aqui de Açailândia ou de qualquer outro estado. Temos pessoas também de outros países que estão acompanhando a nossa reunião. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Yara. Que Deus abençoe poderosamente. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Lúcio, pastora Fran, da minha líder, a Julieta, pastora Julieta. Cadê ela mesmo? Pastora Julieta. Louvar a Deus também pelos meus novos líderes, o bispo Richard e a bispa Nana, que por devido à faculdade tive que mudar de grupo de crescimento. Agora estou no grupo do bispo Richard. É uma honra poder fazer parte do grupo dele, no nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. E eu creio que Deus ele vai falar muito aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus, como já tem falado. Deus já falou muito ao meu coração enquanto eu estava ali na transmissão. E eu sei que Deus vai continuar falando poderosamente aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 1. Daqui a pouco você vai saber o porquê que eu louvei a Deus pela vida da minha esposa, dos meus líderes, porque é muito importante você ter uma cobertura espiritual. É importante você ter alguém com quem você pode se apoiar, alguém que você pode confiar, alguém que quando você precisar sempre vai estar ali à disposição para lhe estender as mãos, para lhe ajudar. E nós vamos meditar um pouco e vamos falar sobre isso no nome do Senhor Jesus. Vamos também falar um pouco sobre aliança, compromisso, fidelidade, obediência, como já foi falado muito nesta noite sobre isso no nome de Jesus. Todos já encontraram? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, grato por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra, falando do Teu amor, ó Deus. Pai, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu entendimento, mas que seja, Pai, a Tua palavra, Senhor, falando aos nossos corações, ó Deus. Que não saia nada conforme aquilo que eu quero, mas que saia, meu Deus, conforme aquilo que estamos necessitando ouvir, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, versículo 1. Muito obrigado, meu irmão. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeiro vamos analisar essa parte aonde Neemias recebe essa notícia. E que notícia? Saber que o seu povo estava em desespero, em miséria. Saber que a sua cidade estava queimada, completamente destruída. E a primeira reação que ele teve foi de se sentar. Porque quando nós recebemos uma má notícia, não sei se vocês já passaram por uma situação assim, de alguém antes de lhe contar a notícia, ela te fala: te senta. Ou se é pelo telefone, eles perguntam: tu está em pé ou você está sentado?
nós precisamos de um apoio. E esse sentar que a Bíblia está falando dele, foi o apoio que ele teve na hora daquela má notícia. Por isso que eu falei agora há pouco da minha esposa, falei agora há pouco dos meus pastores, dos meus líderes, porque servem de apoio em momentos assim, em momentos de uma má notícia, em momentos de desespero, em momentos de lutas. É muito importante você ter alguém com quem contar. É muito importante você ter alguém que lhe auxilie, que lhe ajude. Eu passei com a minha esposa por uma experiência de receber uma má notícia. Uma má notícia que veio depois de uma boa notícia, porque nós ficamos sabendo que íamos ser pais. Aquela alegria, tudo preparado, tudo planejado, tudo projetado. Minha esposa já estava com 1 mês e algumas semanas de gravidez, quando ela teve um susto, sangrou, e quando nós fomos no médico recebemos a má notícia: o feto está sem batimento. Naquele momento o chão sumiu, e foi a necessidade de nós nos apoiarmos uns nos outros, nos confortarmos um com o outro. É por isso que a Bíblia diz que é bom que sejam dois, porque se um vier a cair, o outro ajuda a levantar. Nunca é bom estar só. O próprio Jesus nos ensinou isso quando ele enviou os seus discípulos: ide de 2 em 2, porque não é bom estar só. Nunca queira estar só. Sempre queira ter alguém do teu lado para te ajudar, para te apoiar, para te confortar. Porque a má notícia, ela pode vir. Que isso, pastor? O senhor está jogando praga? Não. Nós que vivemos neste mundo, nós não estamos livres de não receber uma má notícia. Por onde passei, acompanhei tantos casos de mães que ficaram sabendo que o filho começou a usar drogas, de mulheres que ficaram sabendo que o marido estava traindo. Ou seja, má notícias que vêm sobre nossas vidas, e nós necessitamos de um apoio. O apoio de Neemias foi se sentar. Depois que ele se sentou, a Bíblia diz que ele chorou. Não é feio chorar. Temos que chorar sim, botar para fora. O pessoal diz que o choro lava a alma, nos limpa, nos purifica. Não é feio chorar, não é errado chorar. E ele não só chorou, ele também se lamentou. Talvez se perguntando: por que, meu Deus, desse sofrimento com o meu povo? Por que que a minha cidade está nessa situação? Como minha esposa também se lamentou quando ela recebeu a notícia. Mas por quê? Nós que nos dedicamos a servir a Deus, nos dedicamos a fazer a obra do Senhor, largamos a nossa família lá no estado do Maranhão, viemos aqui para o estado do Piauí para fazer a obra de Deus. Por quê? Não é errado, não é pecado se questionar, se lamentar. Muitas pessoas julgam a mulher de Jó, mas meu irmão, nunca queira passar por uma situação que aquela mulher passou. Ter que enterrar 10 filhos, fazer o velório de 10 filhos. Muitos criticam: ela mandou Jó amaldiçoar Deus e depois morrer. Mas não se coloca no lugar dela. Então não é pecado, não é errado chorar, se lamentar. O que nós não podemos é permanecer no choro. O que nós não podemos é permanecer no lamento. Porque existe sim o tempo de chorar, existe sim o tempo de se lamentar, mas também existe o tempo de se colocar de pé, de se levantar, de se erguer. Nós não podemos permanecer no chão para sempre. Recebemos a má notícia, choramos, nos lamentamos, e agora, pastor? Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar ao único que tem o poder de fazer o impossível se tornar possível. Vamos clamar àquele que tem o poder de transcender o natural e chegar no sobrenatural. Foi o que Neemias fez.
recebe a má notícia de que a cidade está destruída, de que o povo está na miséria, ele chora, ele se lamenta, mas ele também começa a orar. Porque se você não sabe, o chão, ele tem essa função de me apoiar para me sentar, mas o chão também tem a função de apoio para me ajudar a me levantar. Os nossos líderes têm essa função de nos ajudar a nos acalmar, nos aquietar, nos confortar. E os nossos líderes também têm essa função de nos impulsionar a nos levantar e não permanecer caídos, e não permanecer prostrados. Como eu falei agora há pouco, ninguém está livre do mau dia, de uma notícia má. Ela pode vir. Não é feio chorar, não é errado se lamentar. Nós não podemos permanecer no choro e no lamento. Temos que nos erguer, temos que nos levantar, temos que nos colocar de pé, temos que clamar ao Deus da Bíblia, ao único que tem o poder de mudar a nossa história, de transformar a nossa vida. Eu me recordo muito bem do que a minha esposa falou depois dela ter chorado a tarde toda. Ela chegou para mim e falou assim: eu não vou orar para Deus fazer o milagre. Se Ele quis assim, assim seja. A vontade dEle é melhor do que a nossa. Foi feito a retirada de tudo que, eu não sei como é que dá o nome, esqueci o nome. A coletagem. Tem que aprender esse nome, né? Estou querendo ser enfermeiro, tem que aprender, né? E foi feita a raspagem, foi feita toda a limpeza. Depois de alguns meses, não me recordo quantos, 6 meses, nós engravidamos de novo. E dessa gravidez nós já temos a Sara Maria, que vai fazer 4 anos. Uma bênção. Uma bênção em nossas vidas. Alegria da casa. Minha sogra que o diga. Alegria da casa. Mas nós clamamos a Deus. Nós buscamos a Ele, continuamos sendo fiéis a Ele. Continuamos honrando a Ele. Porque é aí que está a diferença. O dia mau vem na vida de muitos para testar o compromisso verdadeiro dele com Deus. Eu tenho feito das lutas, dos dias maus, isso na minha vida. Ao invés de desistir, ao invés de jogar a toalha, ao invés de abandonar o meu Deus, eu tenho feito das lutas de motivação para continuar servindo a Ele, para continuar sendo fiel a Ele. Porque eu tenho ciência que a minha vida, ela não está pautada naquilo que o mundo pode me oferecer. A minha vida está pautada naquilo que Deus tem para me oferecer. E o que Deus tem para me oferecer, o que Deus tem para te oferecer, vai além daquilo que os nossos olhos já viram, que os nossos ouvidos já ouviram e que penetrou no nosso coração. E o nosso alvo, o nosso foco não está nessa terra, porque a Bíblia diz que quem espera em Deus somente para esta terra é o mais miserável de todos os homens. O que isso quer dizer, pastor? Se eu busco a Deus, se eu sirvo a Deus visando somente os bens materiais, somente as coisas deste mundo, eu sou um miserável. Então eu não tenho que servir a Deus visando apenas as coisas deste mundo. Eu tenho que servir a Deus visando o céu, visando a minha vida eterna, visando a minha salvação. Diga glória a Deus, igreja. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: sirva a Deus visando o céu. Fala para ela: visando o céu. Então Neemias diz a palavra, voltando aqui para o texto, versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, ou seja, procurei um apoio
Procure um apoio, não chore, não viva só chorando, se lamentando, porque a pessoa que ela só vive, eu esqueci de falar, mas Deus está lembrando agora. Você sabe por que tem muitos suicídios? Você sabe por que tem tantas pessoas deprimidas, pessoas que estão vivendo pelo canto, se matando, se suicidando? Porque elas não querem passar essa fase do choro. Elas permanecem só no choro, elas permanecem só no lamento, vivem lá prostradas por não se abrir com ninguém, por não buscar ninguém, por não buscar socorro, por não buscar ajuda, por não buscar apoio. Por isso que não aguenta, porque o dia mal sufoca, o dia mal destrói. O dia mal vem para isso, para jogar a pessoa para baixo, para dizer que ela não presta, para dizer que ela não serve para nada, para dizer que ela não é ninguém. O dia mal vem para isso. E muitos não conseguem sair do dia mal, do estado de depressão, do estado de dor, de sofrimento, porque não busca apoio, porque não busca ajuda. Pessoas com capacidade de erguê-los, de ajudá-los, de apoiá-los. E é isso que a humanidade está precisando, de acordar para entender que sozinho, sozinha, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ou pode chegar, como muitos estão chegando a esse ponto de tirar as suas próprias vidas. Então ele assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias. Por alguns, que a igreja? Não foi para sempre. Não foi para sempre, alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa é a primeira parte da mensagem. Vamos aqui para a segunda. Versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus. Esse versículo 5 é uma aliança. É uma aliança esse versículo 5. E toda aliança, quando ela é feita, tem as suas partes. Eu sou casado com a minha esposa, nós temos uma aliança. Dessa aliança nós fizemos 8 anos de casados. Mas não é só um que tem a responsabilidade, o dever de ser fiel. Os dois têm. Eu tenho o meu dever, eu tenho a minha responsabilidade de ser fiel, como ela também. Toda aliança é assim. E aqui Neemias ele começa dizendo que Deus, ele é fiel para com a sua aliança. Deus, ele é misericordioso para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É uma via de duas mãos. Tem a minha parte e tem a parte de quem? De Deus. Deus, ele sempre permanece fiel, como nós já ouvimos aqui hoje. Ele não muda, como a nossa pastora falou. O nosso Deus não muda, ele permanece fiel, ele permanece no lugar dele, ele permanece guardando a aliança dele, as promessas dele, ele não muda. Agora não tem só a parte dele, também tem a minha parte de fidelidade para com ele, de obediência para com ele. E isto não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com placa de igreja. Muitos pensam que só quem tem que ser fiel a Deus é os crentes. Não, toda a humanidade deve obediência e fidelidade a Deus, independentemente de sua religião, se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é budista. Todos devem obediência e fidelidade ao Deus grande e temível que o nosso amigo Neemias está falando. Hoje eu estava estudando para um seminário com um grupo lá em casa, e lá na mesa comigo tinha um budista, tinha 3 evangélicos e tinha 3 católicos. Teve uma das meninas lá que, quando soube que o rapaz era budista, ela deu um pulo longe. Desnecessário isso. É a religião dele, todo mundo é livre para escolher a religião que deve seguir, mas todos nós temos que entender que só existe um Deus, e só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Então, repetindo,
Esse dever de obediência, esse dever de fidelidade, não é só para os crentes como muitos pensam. É como um dia desse o meu colega de trabalho, lá numa situação lá, teve a oportunidade de falar a verdade ou de falar a mentira, e ele contando para mim que escolheu falar a mentira. E eu virei para ele e falei: pois se fosse eu no teu lugar, por mais que eu sofresse dano, eu tinha falado a verdade. Ah, mas o senhor é pastor. Falar a verdade ou falar mentira não quer dizer posição, se é pastor, se não é, se é crente, se é católico, se é evangélico. É obediência a Deus. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele não quer saber nossa religião, Ele não quer saber a igreja que a gente pratica, a igreja que a gente frequenta. O que Ele quer ver é um coração sincero, fiel e obediente a Ele. É disso que Ele está atrás. Deus não está atrás de religiosos. Deus não está atrás de religiosos, repito, Deus está atrás de fiéis, que estejam dispostos a cumprir a aliança, a obedecer, a ser fiel a Ele, porque Ele está pronto para cumprir a parte deles. Neemias está falando, versículo 5: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a sua aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os mandamentos dele, Ele vai cumprir a aliança dele na minha vida e vai derramar da misericórdia dele na minha vida. Não somente na minha, mas de todo aquele que crê, de todo aquele que confia. Versículo 6: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. É o que a nossa pastora estava falando logo após o louvor, o último louvor que foi entoado. A humildade de reconhecer os erros, a humildade de reconhecer os seus pecados, a humildade de reconhecer as suas falhas. Eu sempre gosto de falar de Davi e Saul, porque quem conhece sabe que se fosse colocar numa balança, os pecados de Davi iriam pesar muito mais do que os pecados de Saul. Mas a humildade, o amor que Davi tinha, também pesou muito mais do que o orgulho e a soberba que tinha no coração de Saul. E a nossa humildade em reconhecer os nossos erros vale muito mais do que o tamanho dos nossos pecados. Diga glória a Deus, igreja. É como Deus, Ele vai juntando tudo. Foi excelente o Emivaldo ter vindo aqui e ter contado-se um pouco do seu testemunho antes de eu vir pregar, que eu estava ali vibrando. Obrigado, Senhor. Porque está aí uma prova viva, que por mais pecadora que a pessoa seja, por mais errada que a pessoa seja, por mais falha que ela seja, se ela for humilde e reconhecer os seus erros e reconhecer os seus pecados, Deus perdoa, Deus limpa, Deus liberta, Deus transforma e faz dele um homem de Deus e faz dela uma mulher de Deus. Porque é isso que Deus quer fazer em nossas vidas: transformarmos, restaurarmos, mudar a nossa história. É isso que Deus quer. E aqui está Neemias pedindo perdão, se humilhando, porque Neemias sabe que os nossos pecados nos separam de quem, igreja? O meu pecado me separa de quem? De Deus. Emivaldo, faça favor aqui rapidinho, por favor. Eu sei que você não pode correr, mas eu te espero. Deus, estou abraçado com Ele, mas quando eu peco, Deus continua lá. Não é Deus que se afasta do ser humano, continue. Não é Deus que se afasta do homem. Eu estou pecando, estou me afastando de Deus. Deus permanece lá.
Muitas pessoas dizem: ah, Deus me abandonou. Não, somos nós que abandonamos Ele. Ah, Deus não está olhando para mim. Somos nós que deixamos de olhar para Ele. Ah, Deus não quer mais saber de mim. Somos nós que deixamos de saber dEle. E Neemias entendeu isso. Por isso que ele está aqui se humilhando, pedindo perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu e a casa do meu pai pecamos, porque o povo pecou, porque o povo falhou, porque o povo transgrediu os teus mandamentos, o povo fez aquilo que não te agradava. E não sei se vocês observaram, no momento que eu falava a oração dele, eu estava me aproximando novamente de quem? De Deus. Obrigado. Não queira estar longe de Deus, porque quanto mais eu me afasto de Deus, eu me aproximo do inimigo. Essa cidade está destruída não porque Deus se afastou daquele povo, aquele povo que se afastou dele. Essa cidade está queimada, esse povo está na miséria, não porque Deus é malvado. Mas pastor, Deus não poderia fazer alguma coisa? Sim, Deus poderia. A gente leu no versículo 5 que Deus, ele cumpre a sua aliança, que Deus é misericordioso para aqueles que o amam e obedecem os seus. Eles deixaram de amar Deus, começaram a servir outros deuses, pararam de ser fiel nos mandamentos do Senhor. Era a mesma coisa eles estarem atando as mãos de Deus, impedindo de Deus fazer alguma coisa. Deus até quer fazer, Deus até deseja fazer. Ou você acha que Deus não fica triste quando vê uma pessoa sofrendo, com a vida destruída, com o casamento destruído, com a família destruída? Ou você acha que Deus não fica triste quando Ele vê uma pessoa perdida nas drogas, perdida na prostituição? Deus, Ele chora. Ele chora. E só espera uma atitude nossa, a atitude de arrependimento, de voltar, de ser fiel. Deus não quer o teu carro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua casa, Deus não quer o que você tem. Deus, Ele quer o seu coração, a sua obediência, a sua fidelidade. É disso que Deus está atrás. Deus não mandou Jesus Cristo para adquirir riquezas, Deus mandou Jesus Cristo para adquirir almas, para adquirir vidas. Foi para isso que Jesus veio. E aqui está Ele se humilhando. E aqui está Ele se derramando. É como a nossa pastora falou. Você que um dia já esteve tão perto de Deus, talvez até no altar. Você que talvez já falou em línguas estranhas. Quando você começava a orar, você sentia a presença de Deus. Você se derramava, você se humilhava, mas você se afastou. Hoje é dia de você voltar, porque o Pai continua no mesmo lugar, te esperando. Talvez você nunca experimentou isso. Isso o que, pastor? Sentir a presença de Deus, chorar de alegria, sentir aquele arrepio que te traz paz. Pastor, eu quero sentir isso. Como é que eu faço? É simples. É só fazer a oração que Neemias fez, se arrependendo dos seus pecados, se humilhando diante dEle, e Ele é fiel e justo para te perdoar. Pastor, mas o que eu fiz é imperdoável. Talvez para o ser humano, mas para Deus não é imperdoável. É como o Emivaldo estava essa semana lá no presídio, junto com a Cida. Muitos podem até criticar eles. Aquele bando de bandidos, eles estão ali porque merecem. Verdade. Eles podem até não receber o perdão de quem eles fizeram mal, mas se eles se arrependerem, eles recebem o perdão de Deus.
e ainda alcança a salvação. Mas pastor, isso é injusto? Não, isso é amor. Porque para Deus, o pecado deles não é diferente do meu. Para Deus, o matar não é diferente do mentir, do se prostituir, do adulterar. Para Deus é pecado. E o que importa para Deus não é o que fizemos. O que importa para Deus é o nosso arrependimento. Fica de pé. Eu te convido a fazer essa oração. A oração de Neemias, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus erros, dizendo: Senhor, eu quero voltar para perto de Ti. Feche os seus olhos, põe as mãos em direção ao seu coração, e não importa a sua religião, não importa quem você é, abra seu coração agora e fale: meu Deus, eu pequei, mas eu te peço perdão agora. Um pecado que talvez ninguém sabe, só você. Peça perdão agora, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque neste lugar a presença de Deus é real.